E aí, galerinha, vamos lá à nossa videoaula dessa semana, tá? Essa semana vamos falar sobre os quadriláteros notáveis, tá? Qual é a definição de um quadrilátero notável? Um quadrilátero é dito notável quando ele possui lados opostos paralelos, né? E congruentes. Então, por definição, nós temos como os quadriláteros notáveis, para a gente, no nosso estudo aqui, nós temos o paralelogramo, nós temos o quadrado, o retângulo e o losango. Esses quatro quadriláteros, eles são ditos quadriláteros notáveis. E aí nós iremos estudar as definições, tá? Algumas semelhanças que existem entre eles e algumas definições, beleza? Uma das grandes definições que existe sobre eles é a diagonal. A diagonal desses quadriláteros se encontram no ponto de simetria dos nossos quadriláteros, tá? Simetria por quê? Porque justamente o cruzamento das diagonais constitui, assim, uma simetria dos nossos quadriláteros. Vou tentar desenhar aqui alguns para que a gente possa ver isso, beleza? Então vamos desenhar primeiro o nosso paralelogramo. E em função dele, vamos ver aqui as definições de simetria. Não sei se vai ficar bem desenhado, tá, pessoal? Depois o nosso retângulo. Logo depois, o nosso quadrado. E por fim, o nosso losango. Só para a gente ter ideia aqui. Não possa ser que não fique bem desenhado, mas tudo bem, né? Dá para entender o que é. Observe o seguinte, tá? Primeira diagonal. Se eu cruzar as duas diagonais, observe o seguinte. Essa figura é simétrica a essa, são iguais. Essa figura é simétrica a essa. Beleza? Por definição, esse lado é simétrico a esse. Da mesma forma que acontece no retângulo, no quadrado e no losango. Então, o ponto de encontro entre as diagonais, por definição, nos nossos quadriláteros notáveis, ele define o ponto de simetria entre esses quadriláteros. Beleza? Coisas que aqui a gente tem que levar em consideração. Tanto losango como quadrado, como retângulo, eles são paralelogramos. Beleza? O losango, todo quadrado, na verdade, é um losango. Todo quadrado também é um retângulo. Certo, pessoas? São definições que a gente já viu aí nas aulas anteriores. E aí observa aqui algumas classificações, algumas definições, tá? Por exemplo, o retângulo é formado por 4 ângulos retos, assim como o quadrado. Por essa definição, né? E outra, as diagonais se encontram no ponto médio. Esse segmento é igual a esse segmento é igual a esse, assim como as diagonais do quadrado. Por isso é que eu posso dizer que um quadrado é um retângulo, porque ele possui essas definições em comum. Da mesma forma, acontece o seguinte: no nosso losango, ele também se encontra no ponto médio, mas de cada diagonal, tá? De cada diagonal. Observe o seguinte, que os ângulos do losango, eles não são ângulos de 90, porém, todavia e no entanto, o losango possui 4 lados com a mesma medida. Esse lá tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. Que a gente encontra essa definição aonde? No quadrado. Esses lados aqui do nosso quadrado têm as mesmas medidas, têm as mesmas dimensões. Logo, eu posso dizer que um quadrado é um paralelogramo. Beleza? Então, essas definições aqui que vocês têm que levar para saber que esses quadriláteros aqui, eles são quadriláteros notáveis. Beleza? São algumas definições. Leiam aí para que vocês possam entender melhor o que está aí na página, depois da página 195, tá, pessoal? Estamos começando a aula de hoje a partir da página 195. E aí chegamos no teorema da base média de um trapézio, porque um trapézio é um quadrilátero, mas é um quadrilátero especial. Ele não é um quadrilátero notável. Por que, professor, não é notável? Porque pela definição de quadrilátero notável, são quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos e congruentes. Esse é congruente a esse, 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 esse é congruente a esse. Beleza? Essa é a definição que os define como quadriláteros notáveis. Já o trapézio, né? O trapézio não é um quadrilátero notável.
a gente tem a definição, a construção aqui de um trapézio, e ele não é notável, porque ele não possui essa característica. Ele não tem dois pares de lados paralelos, tem apenas um. E apesar de ter apenas um, eles não têm a mesma dimensão, né? Eles não são congruentes. Eu tenho o maior e tenho o menor. Mas aí eu tenho as outras características como eu tenho nos outros trapézios. Por exemplo, eu tenho duas diagonais, certo? Elas se encontram em um determinado ponto. Esse ponto onde se encontram as diagonais não é um ponto de simetria, tá, pessoal? Só lembrando aí, ó. Observe aqui o seguinte, eu tenho o seguinte aqui para falar para vocês. Do nosso trapézio, eu posso tirar, por exemplo, a base média do trapézio, pessoal. Olha só, a base média do trapézio. Essa base aqui, ó, esse cara aqui é chamada de base média. Vou colocar aqui um M minúsculo, tá? Um B minúsculo e um M minúsculo para dizer que é a base média. Como é que a gente faz para encontrar a base média de um trapézio? Vamos colocar aqui letras A, B, C, D. Vou colocar aqui como sendo E e aqui como sendo F. Para que a gente possa encontrar a base média de um trapézio, a base média é F, que é esse segmento, tá? Ele vai ser igual à soma da base maior mais a base menor. Então, a base menor, AB, mais a base maior, que é CD, dividido por 2. Com essa relação aqui, ó, nós determinamos o comprimento, o valor do segmento é F, que é justamente o segmento da base média. Outra definição que a gente pode tirar daqui, do nosso trapézio, é a base de Euler. A mediana, na verdade, é mediana de Euler, chamado nome, tá? Que é esse segmento que vai daqui, ó, até aqui. Esse segmento é chamado de mediana de Euler, tá? Vou chamar de ME aqui. Mediana de Euler. Como é que se calcula essa mediana de Euler? Se calcula da mesma forma, tá, pessoal? A mediana de Euler se calcula da mesma forma. Porém, eu mudo um pouco. Vou chamar aqui de FGH, tá? GH. Então, a mediana de Euler, dada por GH, ela é dada por AB, ou melhor, DC, ou CD, menos AB, dividido por 2. Observe o que foi que eu fiz aqui. Para calcular a mediana de Euler, eu peguei a base maior, menos a base menor, e dividi por 2. E aí eu tenho uma definição da mediana de Euler. Então eu posso, em um trapézio, eu posso calcular tanto a sua base média, como posso determinar o valor da mediana de Euler, tá? Que é a distância na base média, é a distância que fica compreendido entre as duas diagonais. Beleza? Então eu tenho esses dois cálculos aí para falar sobre o nosso trapézio. Chegamos à definição de classificação de um trapézio. O trapézio ele pode ser classificado de 3 formas, né? Um trapézio ele pode ser retângulo, quando ele possui 2 ângulos retos. E aí vocês podem observar que ele tem 2 ângulos retos, tá? Ou melhor, ele tem um segmento de reta, vou chamar de AD. O segmento de reta AD, ele é perpendicular às bases do nosso trapézio. Então, é chamado de um trapézio retângulo. Também temos o trapézio que é isósceles, aonde esse lado tem a mesma medida desse, tá? É chamado de trapézio isósceles. E temos o trapézio escaleno. Trapézio escaleno, por definição, ele é construído dessa forma. Ou seja, se ele é escaleno, todos os lados, todas as medidas são diferentes, tá? Todos os ângulos são diferentes. No trapézio isósceles, temos algumas definições. Quais são elas? Deixa eu desenhar aqui as diagonais. Observa-se o seguinte, pessoal. Podemos aplicar aquela teoria lá da minha reta, que é isso, meu Deus. Deixa eu ver, viu, pessoas? Né? Tarará, 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 tá, tá.
temos que ter cuidado aqui, ó, nas definições do cálculo dos ângulos, tá? Quando você tem um ângulo aqui, o ângulo aqui, certo? E aí você pode determinar os valores dos ângulos a partir das diagonais. A diagonal está cortando o ângulo, então a gente tem cuidado. Essa diagonal não é bissetriz, tá? É bissetriz de um quadrado. A diagonal de um quadrado é bissetriz. A diagonal de um losango também é bissetriz. Mas no trapézio ela não se torna bissetriz, né? Assim como não se torna bissetriz no retângulo, nem no nosso paralelogramo. Também temos ali as diagonais que não se tornam bissetriz no nosso trapézio. Beleza, pessoas? Pronto. Aí vem as propriedades do trapézio. Eita, melhor, desculpa. Vem as propriedades do paralelogramo, tá? Página 200 aí do material de vocês. Eu vou ler algumas propriedades aqui. A primeira propriedade fala o seguinte: os lados opostos de qualquer paralelogramo são paralelos e congruentes. Isso a gente já sabe. Esse é paralelo a esse e tem o mesmo tamanho. Esse é paralelo a esse e também tem o mesmo tamanho. Por definição, essa é a definição de um quadrilátero notável, tá? Depois, a segunda propriedade. Cada diagonal de um paralelogramo o divide, né? Divide-o em dois triângulos congruentes. Verdade. Essa diagonal está dividindo o nosso paralelogramo em dois triângulos. Esse triângulo que tem a mesma dimensão desse triângulo. Então, se você calcular a área desse triângulo, automaticamente multiplicando por 2, eu tenho a área do paralelogramo. Simples e fácil, tá? Ou se você preferir o perímetro, né? Se você calcula o perímetro desse triângulo, obrigatoriamente ele tem que ser igual ao perímetro do outro triângulo. Vamos continuar. Terceira propriedade. Os ângulos opostos em um paralelogramo são congruentes. Isso é verdade. Esse ângulo tem a mesma medida desse, assim como esse ângulo tem a mesma medida desse. E aí, se vocês lembrarem, no nosso contexto da primeira parte, eu disse, pessoal, olha só, se você tem um paralelogramo, qualquer dois ângulos consecutivos sempre vai ser igual a 180. Eles são suplementares, né? São 180. Por essa definição, porque ângulos opostos são congruentes. Então, se eu somar esses dois, tem que dar 180. Esses dois tem que dar 180 e assim sucessivamente. Beleza? Quarta propriedade, ela fala o seguinte: as diagonais de um paralelogramo interceptam-se no ponto chamado ponto médio das diagonais. Beleza. Então, esse ponto aqui é chamado de ponto médio. Assim como é chamado de ponto médio aqui e ponto médio aqui. Isso não acontece no nosso trapézio. No nosso trapézio não é no ponto médio, tá? Mas em todos esses quadriláteros aqui, nós temos a definição do ponto médio. Pessoal, observe que essas características, essas propriedades que eu falei, servem para todos eles, tá? Vamos lá de novo a primeira. Possui dois pares de lados paralelos e congruentes. Serve para esse, para esse, para esse e para esse. Segunda própria. As diagonais dividem o nosso paralelogramo em dois triângulos congruentes. Verdade. Essa diagonal, esse triângulo e esse. Essa diagonal, esse triângulo, esse. Essa diagonal, esse triângulo, esse. Essa diagonal, esse triângulo, esse. Então serve para todos. Quarta. As diagonais se interceptam no ponto médio. Para todos eles também serve, tá? Para todo quadrilátero que é notável, essas características servem. É por causa dessas características que eu posso dizer que todo losango é um paralelogramo, tá? Todo quadrado é um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo. O que eu não posso dizer é que todo paralelogramo é um retângulo, que todo paralelogramo é um quadrado, que todo paralelogramo é um losango. Isso eu não posso dizer. Mas daqui para lá eu posso falar, tá? Assim como eu também posso dizer que todo quadrado é um losango, que todo quadrado é um retângulo, tá? Mas eu não posso dizer que todo retângulo é um quadrado, nem que todo losango é um quadrado. Então tomem cuidado com essas definições. Beleza? E aí vocês ficam com uns exercícios, né? Deixa eu dizer aqui os exercícios. Página... Beleza. Página 199,
exercício da página 199. E logo em seguida, os exercícios da página 201. 199 e 201, os exercícios, beleza? Para que vocês possam fazer aí, a gente fazer durante a semana. Tchau e bênção para todos vocês.